possamos realmente devolver a Cristo Jesus, na mesma intensidade, o amor que Ele declarou por cada um de nós. Jesus, Ele é e sempre será o Senhor e Salvador da vida de cada um. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia, Jesus. Peço aos irmãos que olhem comigo nesse momento para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. A misericórdia é por conta do quê? Muitas das vezes fazemos escolhas erradas e saímos debaixo da graça de Deus, e somente essa misericórdia de Deus, que é infinita, desde o início, ela é infinita, né? E precisamos, através do perdão do nosso pecado, precisamos voltar para debaixo da graça. Essa misericórdia é nós termos os nossos pecados perdoados por nosso Deus através do sangue derramado de nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, a tua igreja, Senhor, se coloca, ó Deus, numa posição de rendição a ti, pedindo, Senhor, que a tua misericórdia estendida sobre cada uma de nossas vidas aqui, ó Deus, para que possamos estar, Senhor, recebendo de ti todo o perdão, Senhor, e que de nossos pecados tu não lembre mais, Senhor. Lava-nos e nos purifica-nos com o sangue derramado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a abrir a palavra de Deus. Interessante que esse texto que nós vamos ler, eu já vim esboçando alguma coisa em fazer algum tipo de reflexão, mas eu estava ainda duvidoso, né? A gente procura sempre pedir orientação de Deus para fazer aquilo que Deus quer. E no domingo passado, durante o devocional, a minha surpresa, eu tinha conseguido confirmar para mim se é isso que eu estudo, e a gente às vezes não está entendendo realmente qual é a vontade de Deus. No domingo passado, o devocional foi feito pela Adelinha e nos dizia o mesmo texto que agora nós vamos ler. É o Salmo 127, capítulo 1, versículo 2. Amém? Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão que penosamente granjeastes aos seus amados, Ele dá enquanto dorme. Senhor, nós te suplicamos que a mensagem a ser levada hoje, Senhor, produza o efeito para o qual tem sido enviada, Senhor, porque entendemos que é o teu propósito, conforme foi dito pela boca do profeta, Senhor. Abençoa a ministração de hoje, abre os nossos corações, o ouvido, para que haja entendimento, que haja manifestação do teu Espírito Santo na vida de cada um aqui, Pai. Que possamos estar, Senhor, recebendo de ti o alimento que precisamos, Senhor, para a fortificação da nossa fé. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Gente, esse texto aqui é maravilhoso, né? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E diz mais: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam, em vão vigia a sentinela. Isso não quer dizer, meu irmão, minha irmã, que não devemos edificar a nossa casa, que não devemos ter sentinelas. A Bíblia não está dizendo isso, mas o entendimento que nós temos que ter aqui é que você tem que edificar a sua casa, e você tem que vigiar, ter um sentinela para a sua cidade, mas Deus tem que estar envolvido nesse processo. Você vai continuar edificando a sua casa
a responsabilidade de edificar a casa pertence a nós. Mas tirar Deus deste processo, assim também como tirar Deus do processo de guardar a cidade, nos traz resultados ruins. O sentinela jamais vai fazer aquilo que só Deus pode fazer. Não é porque tem um sentinela na cidade é que não vamos incluir o Deus no processo. Não é porque nós estamos edificando a nossa casa, estamos tendo algum tipo de resultado, é que nós vamos também excluir Deus do nosso processo. O que é que nós devemos fazer? Ou é porque, então, já que Deus, a gente coloca ele em todos esses dois processos, nós vamos do quê? Deixar de fazer alguma coisa? A Bíblia também não está dizendo isso. Nós temos que continuar edificando. Mas Deus, Ele tem que estar envolvido nesse processo. A cidade, ela ainda precisa de sentinela. Mas a parte de guardar a cidade pertence a Deus. Mas a cidade continuará necessitando de sentinela para vigiar. A Bíblia não está excluindo nem os que edificam a casa e nem a sentinela que guarda a cidade. Mas a Bíblia nos mostra aí que nós devemos envolver Deus nesse processo. Eu vejo assim, nós temos caminhado com Deus, mas algumas vezes nós tomamos atitudes, pensamentos, fazemos estratégias, elaboramos algum tipo de plano e não consultamos a Deus naquilo que nós vamos fazer, seja no meio da nossa família, seja no meio do nosso trabalho, seja no ambiente entre amigos, em qualquer situação. Aquilo que nós vamos fazer, nós temos sempre que confiar primeiramente em Deus para saber se é vontade de Deus. Nós temos falado aqui várias vezes que nós devemos guardar os mandamentos, os decretos, os juízos, os estatutos de Deus. E isso quer dizer o quê? Nós temos, foi falado na última ministração que eu fiz aqui, que obedecer a Deus em todas as coisas, as coisas começarem a caminhar. O que nós vamos tentar trazer aqui é entender que há uma necessidade de nos alinharmos com a vontade de Deus. Aquilo que realmente nós já falamos sobre o que Deus requer de nós, é obediência. Nós nos alinharmos com a palavra de Deus, para que a bênção ela corra atrás de nós. Nós não devemos correr atrás da bênção. A bênção ela tem que correr atrás de cada um de nós. Amém? É bem necessário que nós entendamos que em tudo nós temos que ter um envolvimento de Deus. Nós precisamos de Deus. Tu queres assim? Muitas das vezes nós usamos o nosso pensamento, no caso o nosso cérebro, né, para montar alguma coisa, ter uma ideia. Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, tudo na maior da boa vontade. Mas muitas das vezes, quando a gente exagera naquilo que usamos no pensador, no nosso cérebro, nós excluímos Deus desse processo. Não adianta. Nós não podemos caminhar com a nossa vida cristã sem Deus estar do nosso lado. A Bíblia diz que até o dia de hoje Ele tem nos ajudado. Como é que a gente vai querer caminhar sem essa ajuda? Sendo cristão, sendo filho de Deus. Amém? Também podemos entender que quando nós excluímos Deus desse processo de edificar a nossa casa, quando excluímos Deus de guardar a cidade, de estar ali, nos protegendo, nos livrando, nos tirando dos perigos, das tentações, a Bíblia diz, livrai-nos de todo mal. Né? Então, quando Deus, a gente tira ele desse processo, a gente também está tirando os princípios que contém a palavra de Deus. Né? Mas livra-nos de todo
todo mal. Quando a gente não faz isso, a gente está fugindo da Bíblia. Voltando daquela história de sermos desobedientes. Certo? Nós precisamos entender que a nossa Bíblia toda ela tem que ter um alinhamento perfeito com a vontade de Deus, com a sua palavra, com tudo aquilo que Ele tem nos mandado ouvir a sua voz, guardar os seus mandamentos. Amém? Deus, Ele quer que reconheçamos em tudo. Nós temos capacidade, gente, de ter produtividade, capacidade até de gerar riquezas. Vocês conseguem entender? Gerar riquezas. Abra a Bíblia aí, em Deuteronômio 8, versículo 17 ao versículo 18. Deus está falando ao povo dele antes do povo entrar na terra prometida, a terra de Canaã. 8, 17 a 18. Nós vamos entender que nós temos capacidade de gerar riqueza. Nós vamos entender para que propósito, para que finalidade nós devemos gerar riqueza. Nós temos essa capacidade, né, de ter produtividade e gerar riquezas. Diz assim a palavra do Senhor. 8, 17 e 18. Amém? Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que, sob juramento, prometeu a teus pais, como se vê hoje. Deus, Ele não quer que o homem, quando começar a prosperar, ele diga: fui eu que fiz, eu que trabalhei, eu que dormi tarde e acordei cedo, eu que entrei na batalha, na labuta, com suor no meu rosto, eu consegui. Nós lemos na passagem anterior que Deus, Ele dá aos seus amados até enquanto dorme. É engraçado que tem muita gente aí dormindo mais para ver se ganha mais, né? Mas não é isso não. Deus, Ele dá o que você precisa até enquanto você dorme. Se Ele estiver envolvido em todo o processo de nossas vidas. Tá certo? Nós podemos ver que Deus, Ele sempre vai operar no meio de cada um de nós. Sempre Ele vai querer realizar a vontade dEle. Muitas das vezes, nós tentamos bloquear ou tentamos limitar o que Deus quer fazer. Deus, Ele te deu essa capacidade, nós vimos, gerar riquezas, mas Ele te recomenda a não dizer: foi com o meu braço, foi com o meu suor, foi com a minha luta que eu me tornei próspero. A gente tem que entender que na Bíblia ela vai sempre estar mostrando a vontade de quem deve ser realizada. E se a gente começa a ler a Bíblia, a gente vai entender: não é a minha vontade que deve ser realizada, é a vontade daquele que criou, daquele que através do seu filho me resgatou para o seu reino. Vamos ver agora uma viagem missionária do apóstolo Paulo em Atos, capítulo 13, versículo 2. Para a gente poder realizar essa vontade de Deus, nós temos que entrar num ambiente de rendição, num ambiente de sujeição a Deus, e nós vamos ver exemplos, como nós vamos ver agora do Paulo. Atos 13, versículo 2. Diz assim: e, servindo eles ao Senhor jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamados. Barnabé e Paulo, eles foram separados e eles tinham estratégias de visitarem cidades
de grandes populações, cidades de grandes negócios ali, cidades onde o Evangelho poderia ser divulgado de maneira maior, por conta da quantidade de pessoas que ali transitavam, estavam viajando de forma até de fazer negócio lá. Mas olha só, o Paulo teve. O Espírito Santo falou aí para ele, para separar, tá? Barnabé e Saulo para a obra que ele tinha chamado. Mas Paulo ele foi impedido, ele tinha grande vontade de ir para a Ásia, tá? Para levar o Evangelho. Mas o Espírito Santo diz assim, Atos 16, 109, diz assim: percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Lísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus Cristo não o permitiu. Eles foram desobedientes? Não. Eles ouviram a voz do Espírito e obedeceram. E tendo contornado Lísia, desceram a Troade. No versículo 9 diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Por conta dessa obediência de Paulo ao Espírito Santo, é que hoje o Evangelho foi. Por conta disso, o Evangelho foi pregado ao Ocidente e hoje nós tivemos acesso à salvação. Pela obediência que Paulo teve ao que o Espírito Santo estava instruindo ele. Ele não foi pregar na Ásia, ele foi para Macedônia. Pregar, por conta da visão que ele teve, ele foi lá na Macedônia e ali ele foi difundir o Evangelho que chegou ao Ocidente. E por isso hoje nós tivemos acesso de conhecer esse Evangelho. Podemos ser convencidos do pecado, da justiça e do juízo. Podemos declarar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Confessar o seu nome. Podemos nos arrepender dos nossos pecados. Receber de Deus perdão. Podemos retomar o nosso relacionamento com Deus. Nós estávamos destruídos. Tá certo? Então a gente entendeu o quê? Que Paulo preferiu fazer a vontade de Deus. Na última ministração a gente bateu muito nessa tecla, que nós deveríamos andar em obediência a Deus. Quando isso acontece, meu irmão, a gente vai se alinhando, vai se encaixando no propósito das promessas que Deus tem para cada um de nós, naquilo que Ele tem falado. Se você andar assim, se você fizer assim, se você estiver alinhado comigo, com a minha vontade, com a minha palavra, tu vais prosperar. Não é essa teologia da prosperidade, mas a teologia da prosperidade verdadeira na Bíblia. Não como muitas pessoas têm usado determinados textos de formas erradas, fazendo promessas isso aqui. Não. Deus, Ele sempre vai cumprir. Está na palavra dele, isso a gente tem que falar. Ministração após ministração. E Ele é fiel, porque zela pela sua palavra. Podemos também dizer assim, que precisamos viver em sujeição e perseguição à vontade de Deus. Abra a palavra de Deus agora em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15. Muitas das vezes a gente, eu decido fazer isso, eu tomei essa decisão, a partir de hoje isso vai mudar. Porque fazia assim, mas agora eu vou fazer assim. Não, porque é assim, assado. E a gente não consulta Deus para saber qual é a vontade dele, para saber qual é a instrução que o Espírito Santo traz para nós. Acharam já? Amém. Fala assim a palavra. Atendei agora a voz que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal. E lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que parece, por instante, e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser,
não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Vocês perceberam aí o conselho que a Bíblia nos dá, a orientação, a instrução que a Bíblia nos dá, porque ela já é a palavra revelada. Se Deus quiser, faremos isto ou aquilo. Muitas das vezes nós estamos edificando a nossa casa e deixando Deus fora desse processo. Muitas das vezes nós estamos tomando decisões e não estamos consultando a Deus. Qual é o melhor? Eu com Deus ou Deus comigo? Eu com Deus é tipo assim, eu faço, eu decido tudo e o Senhor vem atrás, consertando, reparando tudo aquilo que eu tenho feito até de maneira errada. E fazer o que eu prospere. O melhor, gente, é quando nós nos alinhamos. Deus, Ele está na frente. A Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Muito bem. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando você não envolve Deus nesse processo, na sua vida, em todas as áreas da sua vida, você não está buscando, primeiramente, o reino de Deus, porque você tem que entender que não é a sua vontade, é de Deus. Se você não está colocando o reino dele, não está colocando ele envolvido em todo o processo da sua vida, você não está buscando o reino dele. E a sua justiça. E as outras coisas não vão ser acrescentadas. Mas quando você faz diferente, você ora, você diz, Deus, eu quero de ti a orientação. Preciso fazer isso, mas é assim que tu queres que eu faça? Fala que eu te obedeço. Fala que eu cumprirei o que tu me pedes. Aí você vai ver que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Está na palavra de Deus. Se a gente buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Ou eu vou dizer, ou alguém aqui vai abrir a boca e dizer que isso não é verdade. Eu não creio que possamos caminhar discordando do que diz a palavra. Amém? Nós vamos ver outro exemplo. Em Gênesis capítulo 13, pessoas que tomaram decisões, mas que com certeza estavam orientados através das promessas que Deus tem colocado em sua palavra. Gênesis capítulo 13, versículo 9. Esse texto bíblico, ele fala daquela separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló. Durante muito tempo da sua vida, Abrão caminhou junto com Ló, os dois cresceram, Abrão sempre ajudando Ló, mas chegou um momento que estava havendo brigas entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. Não era Abraão, ainda era Abrão. Né? E com certeza Abraão, instruído por Deus, achou que era o momento de haver uma separação entre os dois. Tá? Mas veja bem o que diz a palavra. Diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. O que nos faz ver a Bíblia aqui? Abraão sabe que por ele estar obedecendo a Deus, procurando cumprir tudo aquilo que Deus tem ordenado, procurando ouvir a voz de Deus, guardando a sua palavra, os seus decretos, os seus juízos, que ele está alinhado com Deus. E ele entende o quê? Muitas das vezes a gente analisar qual foi o lado que Ló ele escolheu para ir. Foi aquele lado da campina, onde tudo parecia bom, favorável a que ele prosperasse mais ainda. Abraão foi para o outro lado. Qual foi o lado que Ló
escolheu, se a gente vê mais tarde, o que aconteceu. Ló escolheu justamente o local de Sodoma e Gomorra. Ló tinha orientação de Deus, ele tinha procurado ter a instrução de Deus para onde ir? Certamente que não. Porque Deus não iria mandar Ló para um lugar que mais tarde ele iria destruir, Sodoma e Gomorra. Abraão não. Ele foi para um lugar e com certeza ele se achava alinhado com Deus, e ele sabia que ele não precisava ir para algum lugar para ser abençoado. Ele sabia que para onde ele fosse, a bênção de Deus estaria com ele. Você entende a diferença entre você andar sem a obediência, sem a instrução de qual é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? O resultado é um, Ló. E Abraão, instruído, alinhado com a palavra de Deus, ouvindo a voz de Deus, guardando os seus estatutos e mandamentos, Abraão prosperou. No primeiro momento você acha, Abraão se ferrou nessa. Ló escolheu o melhor lugar. Mas no final, quem ficou melhor, vamos dizer assim, na foto? Abraão. Amém? Nós vamos ver também, caminhando sempre no princípio de obediência, vamos ver que a obediência de Isaac o fez prosperar. Abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 26, do verso 1 a 6. De 1 a 6. Quer ler, Arqueles? Pode ler? Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida dos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. Confirmarei o juramento que fiz a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. E me darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas promessas. Nós vemos aqui nesse texto que antes de Isaac obedecer a Deus, a Bíblia nos mostra que Abraão ele foi primeiramente obediente a Deus. Por isso que Deus o fez tão próspero. E Isaac, depois disso, também resolveu obedecer ao que Deus estava dizendo, tá? Guardando os mandamentos, os estatutos, os preceitos de Deus. Isaac foi obediente. Olha o resultado dessa obediência de Isaac. Gênesis 26, 12 a 13, mas lá na frente diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou e disse: Deus, Ele nos dá a capacidade, sim, de gerar riquezas. Quando nós estamos alinhados, quando nós estamos envolvendo Deus em todas as áreas da nossa vida. Através do quê? Da obediência que Ele requer de cada um de nós. Amém? Vocês estão conseguindo entender de que a obediência, o alinhamento com que a gente está na palavra de Deus, pode nos fazer não, vai nos fazer prosperar. Prosperar é uma palavra que muitas das vezes se liga somente do lado financeiro, mas prosperar, você pode prosperar em tanta coisa, pode prosperar
seus estudos, pode prosperar no seu relacionamento conjugal, com seus filhos. Você pode prosperar na igreja do Senhor. Você pode prosperar de várias maneiras, mas somente a prosperidade correta é aquela onde nós nos alinhamos, que diz a palavra de Deus, com a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Agora a gente tem que entender que o anseio por prosperidade não deve extrapolar os padrões da justiça divina. Vamos dar um exemplo aqui. A Dani tem um negócio. Você é uma empreendedora, correto? Você utiliza a energia elétrica para o seu negócio. Vamos imaginar a Dani no negócio dela, fazendo campanha, pedindo para Deus para ela prosperar, o negócio dela crescer, para ela poder ter uma renda maior, para ela poder ter um tipo de situação financeira mais estável, mas ela rouba energia da concessionária de energia elétrica. O famoso gato. Será que Deus vai passar a mão na cabeça dela e fazer ela prosperar? Ela está extrapolando a justiça divina. Ela não está se alinhando em obediência ao que Deus quer, porque a Bíblia diz: o que roubava, não roube mais. Se ela está desviando energia, ela está o quê? Roubando. Ela está alinhada com a palavra de Deus? Né? Eis que tudo se fez novo. Nós temos o quê? Estar nos despojando do velho homem. Aquilo que fazíamos, não devemos fazer mais. E seguimos em frente, nos alinhando com a palavra de Deus. E essa conduta que nós vamos deixando de fazer aquilo que era errado, vai nos fazer, com certeza, nos alinhar com o que Deus quer e nos trazer condições de prosperar. Amém? Não é fazendo prova com Deus. Vamos, gente? Para a gente entender bem essa justiça divina, que a gente deve deixar de fazer aquilo que é errado, a gente poder se alinhar com o propósito de Deus, em Lucas 3, versículo 14, diz assim, é uma pregação de João Batista, tá, gente? Diz assim: também soldados me perguntaram, e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Por quê? João Batista estava aconselhando os soldados romanos a agirem assim, porque com certeza os soldados romanos eles viviam de quê? De extorquir, de arrancar dinheiros dos homens, judeus. Né? Então, é como se João Batista dissesse: pare de extorquir, pare de arrancar dinheiro do necessitado, pare de roubar. Praticamente era essa a palavra de João Batista. Tá? Então, se nós queremos prosperar, nós temos que fazer o que é certo. Nós não podemos achar que, eu vou sonegar imposto, eu vou burlar o imposto de renda, eu vou qualquer tipo de coisa, para ver se me sobra dinheiro. Gente, aprenda uma coisa: o que não é abençoado, com certeza, é amaldiçoado. É só isso. Desse maldição, Deus te coloca a bênção e a maldição, a morte e a vida. Mas Deus te aconselha a escolher a bênção. Para quê? Para que vivas. Então, quando você escolhe roubar, escolhe a maldição, você está escolhendo a sua morte. Né? A morte te deixa fora dos princípios de Deus. A morte te deixa fora do alinhamento com a palavra de Deus, com os seus estatutos,
os seus preceitos, mandamentos, juízos, de tudo isso você fica fora. Tá? Então Deus ele te aconselha, escolhe, pois, a bênção para que vivas. E Deus, ele não quer que a gente viva, que a gente passe por aqui somente porque ele quer nos salvar. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. Fica difícil às vezes a gente entender, né, que a gente não precisa passar por mudanças em nossa vida. A gente não precisa negar a nós mesmos. Né? Nós temos que apresentar, sim, mudanças, mas não somente para a salvação. Não somente para que um dia a gente possa tomar posse da coroa da glória, da coroa da vida. Não, mas para que nós possamos ter a mente de Cristo, para que possamos ser o espelho de Deus, nós possamos projetar a sombra de Jesus Cristo em todas as coisas. Nós temos que passar por mudança, não podemos viver caminhando quando caminhávamos antes de conhecer o nosso Senhor. Vamos também ver, entendendo assim, é que nós vamos ouvir a voz do Senhor e guardar os seus mandamentos. Olha aí, olha bem em Deuteronômio 28, de 1 a 14, diz assim, eu vou ler porque ele é longo, mas vocês acompanhem aí. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. Aí ele começa a dizer, bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Isso está dizendo, amigo, você vai ser próspero, não importa onde você quiser, você estiver. Você pode estar na cidade, você pode estar no campo, mas você será próspero, você será bendito. Se ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos e estatutos. Bendito o fruto do teu ventre, fruto do ventre, bendito é teu filho. Próspero será o teu filho, e o fruto da tua terra, produção, do que plantar, do que você semear, você vai colher. O fruto dos teus animais, aquilo que você cria, vai prosperar, vai gerar outros animais, você vai ter riqueza, você vai ter rebanho, você vai ter criação, o que você quiser. Bendito teu cesto, a tua maçadeira, só faltou falar isso. Bendito serás ao entrares e bendito ao sair. Quando você entrar na casa de alguém, você vai ser próspero. Quando você sair daquela casa, além de próspero, você será bendito. A palavra de Deus que está dizendo isso, eu não estou inventando. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Pode, meu irmão, quando você está alinhado no propósito de Deus na tua vida, está alinhado com a palavra de Deus na tua vida, está alinhado em obediência a Deus naquilo que Ele está requerendo de ti, os teus inimigos poderão se levantar contra ti, mas eles vão vir pelo caminho, mas sairão por outros 7 caminhos. Porque a Bíblia diz que Deus agindo, quem me impedirá? É Deus que age por cada um de nós. Você consegue entender isso? Você consegue ter esse entendimento que nós só lucramos quando envolvemos Deus no processo em todas as áreas de nossas vidas, e nós vamos prosperar. Nós vamos ser benditos em todas as coisas, em várias situações que a gente nem percebe, Deus está te fazendo. Vai, faz assim. Mas, Senhor, o certo não seria fazer assim? Olha, está mais claro que aqui vai dar certo. Não vai discutir com Deus o que é certo e o que é errado. Não tem cabimento. Baixa a tua bola, meu irmão.
ouve o que Deus está dizendo e segue o conselho que Ele te dá. Escolhe, pois, a bênção, escolhe, pois, a vida. Amém? Continuando ainda. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo o que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor. Quando o que, meu irmão e minha irmã? Quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares no seu caminho. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens, olha aí, prosperidade, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Quando você está na condição de emprestar a muita gente, é porque você está próximo. Veja bem, você emprestará a muita gente, mas não tomarás emprestado. As duas situações já metem a entender de que nós estamos vendo uma pessoa próspera. Ele terá condições de emprestar a quem está precisando e não pedirá emprestado porque ele não está precisando. Amém? Porque Deus tem abençoado a vida daquele seu filho que tem se alinhado com o propósito de Deus. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor, teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar, não somente os guardar, e os cumprir. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para servir. Nós temos visto nessa época, né? Muitas pessoas se desviando e servindo a outros deuses. Que tristeza, meu. Que tristeza. A gente vê esse mar de pessoas, essa multidão de gente que foi ensinada de uma maneira irresponsável por outras pessoas que se dizem cristãos. É uma tristeza muito grande. É uma tristeza realmente que a misericórdia de Deus alcance a cada um deles. É importante que nós nos alinhemos o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer para nós escultura de imagem para adorarmos. Quando alguém faz isso, ele está não somente desobedecendo a Deus, mas saindo do alinhamento que Deus está querendo que nós tenhamos. É muito triste ver isso. Nós precisamos, nós temos algum tipo de conduta. O Espírito Santo tem revelado. Talvez aqui não haja nenhum tipo de pecado de idolatria, mas pode ser que o Espírito Santo revele alguma coisa ao coração que está vindo aqui, não sei. Mas que possamos pedir a Deus perdão, que Ele mude isso, que possamos viver realmente novidade de vida, porque nós temos que nos assemelhar a Jesus Cristo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Esse Jesus que morreu na cruz do Calvário, que nos deu vida, vida em abundância, que tem nos ensinado a sua palavra, como devemos viver, o que devemos fazer. Que possamos, eu vou perguntar assim, muitas das vezes, pastor, eu quero lhe dizer uma coisa. A partir de quarta-feira, eu vou estar vindo
casa, eu pensei rapidamente no Ricardo, muito ocupado. Eu pergunto aos irmãos da igreja, a conversa que eu fiz com a Arquimedes, eu pergunto à irmã da igreja, quando um traficante, ele aceita Jesus Cristo, ele tem que procurar um outro ramo de vida, um outro estilo de vida, ele tem que deixar de ser traficante. Né? Eis que tudo se fez novo, né? Aqueles que estão em Cristo Jesus já não tem nenhuma condenação, certo? O sangue do Cordeiro os purifica de todo o pecado. Quando uma garota de programa, meu irmão, minha irmã, se converte a Cristo, ela não tem que mudar, digamos assim, de prestação de serviço que ela faz, ou ela pode aceitar Cristo Jesus e viver da mesma coisa que ela vivia hoje. Agora, quando a gente trata das coisas do Senhor e a gente diz, pastor, convoca, a gente vir à igreja, a gente entrar em comunhão, a gente ter uma quarta-feira de louvor, isso eu estou falando diretamente porque é comigo, tá? E eu não venho porque eu não tenho tempo. Poxa, se um traficante tem que mudar, se uma garota de programa, ela tem que mudar, por que eu também não tenho que mudar? Se você é meu irmão e irmã, tem alguma área da sua vida que precisa de mudança, que precisa de ajuste, se abre com a palavra de Deus. Não é só com a prostituta, não é só com o traficante que tem que haver com mudança. Muitas das vezes nós estamos infringindo os princípios da palavra de Deus. E Deus, Ele quer nos fazer próximo, quer nos abençoar. Mas a gente está preparando todo esse processo. Porque não temos envolvido Deus, não temos buscado o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém? Amém. Então, que possamos, essa reflexão que eu trouxe hoje, essa ilustração, já me trouxe propósito de eu mudar, de eu me alinhar. Eu vou dizer, essa palavra é também para quem está empreendendo, quem é empreendedor como eu, quem é trabalhador por conta própria. Mas é para todos nós. Nós temos que nos alinhar, a sermos prósperos. Não pense só em riquezas. Não, mas Deus, Ele te deu sim, capacidade de gerar riqueza. Nós já vimos isso na palavra dele. Mas quando isso acontecer, que você saiba reconhecer que Deus te fez por você. Porque você não edifica a sua casa sozinho. Porque você não vigia a sua cidade sozinho. Porque é Deus que te guarda. Amém? Amém. Eu passo a palavra ao pastor, finalizo aqui que essa ministração não tenha sido no lado emocional, mas sim no lado espiritual. E que realmente esse alimento produza um efeito nas nossas vidas, que nós possamos nos alinhar naquilo que Deus tem mostrado, que é propósito dele. O propósito de Deus não é só salvação. Tá certo? Não é só salvação. É salvação também, mas não é só isso. O projeto de Deus não é só isso.